Vermelho. Arrasou. Opa! Bom domingo Chegou! para todo mundo! É isso Olá! aí, aqui é o Max Mu, da companhia Um Brasil de Teatro e Artes, do canal Cine Vozes, para a nossa terceira live Ação Catadoras. Essa Ação Catadoras é uma ação que a gente está fazendo para ajudar algumas cooperativas de coleta seletiva aqui em São Paulo. E essas cooperativas são organizadas por duas mulheres gigantes, duas mulheres maravilhosas. É a Dona Terezinha e a Mara Sobral. Essas pessoas são pessoas que fizeram coisas assim que a gente realmente desacredita na nossa vida. Eu quero que vocês, inclusive, para conhecer um pouquinho mais elas, possam visitar o nosso site. O nosso site, ele é um site, é o cinevozes.catadoras.cinevozes.com.br. E lá você vai poder colaborar com a nossa campanha chamada Ação Catadoras. Vai poder fazer uma contribuição tem vários modelos de preços, várias formas de você contribuir. E você ganha um documentário de brinde. E aí você vai conhecer esse documentário, conta a história da Mari e da Dona Terezinha. E elas, nesse momento de pandemia, o trabalho das cooperativas ficou extremamente difícil. É, muita gente ainda está separando, jogando máscara, luva, alguns produtos de higiene e de saúde junto com o lixo comum. Isso dificulta e contamina ainda mais as pessoas, os catadores de lixo. E para nos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem um parceiro da luta dos catadores, da população de rua, que não é de hoje, é de muito tempo, né? Eu quero apresentar aqui para vocês nossa Terezinha, a dona Terezinha aqui da cooperativa, ela mesma vai se apresentar, e o nosso grande parceiro de luta, Paulo Teixeira, deputado federal, que está trabalhando muito aí, ajudou muito a luta do auxílio emergencial, da cultura, do auxílio da lei Aldir Blanc, da cultura, que depois ele pode até explicar um pouco mais para a gente. Mas primeiro, eu queria aproveitar, Paulo e Dona Terezinha, para contar um fato inusitado que aconteceu essa semana. Paulo, você está ouvindo bem? Tô ouvindo, Max. Bom dia a você, bom dia, dona Terezinha, e um abraço a todos os nossos internautas que acompanham essas duas grandes pessoas. Dona Terezinha é uma querida, um gigante, uma mulher excepcional. E você, Max Mu, um grande artista e um homem do povo brasileiro. Obrigado, Paulo. Eu quero contar para vocês, Dona Terezinha, que aconteceu uma coisa muito engraçada essa semana. Eu fui almoçar com minha amiga, uma tal de Bia, a Bia Dória, e ela disse que tá tudo bem nas ruas, Dona Terezinha. Que a rua tá uma maravilha. A rua agora tem atrativos. O governo do estado de São Paulo agora transformou as ruas de São Paulo num grande atrativo. E aí o pessoal que está aqui assistindo a live, calma, segura, não saiam direto, porque eu vou contar qual é esse atrativo, né? Ela estava explicando que o problema das pessoas em situação de rua é o povo que vai dar comida. Então, quando alguém vai lá dar uma marmita, a pessoa não quer. O governo chega dando saúde, assistência médica, moradia, educação, desintoxicação, mas o povo vira e fala assim: ah, eu não vou sair daqui porque tem comida. Alguém está me dando comida, uma marmita. Então, ela, pela primeira vez, a gente tem um atrativo turístico debaixo dos viadutos, Paulo Teixeira, chamado Marmita. É uma maravilha. Paulo, não vá para a rua ainda. Né? Tem uma marmita te esperando, mas não vai para a rua ainda. Inclusive, ela disse que as pessoas acabam ficando lá por causa da marmita, e que ela vai pedir para o governador fazer um viaduto para ela ter o seu próprio viaduto e receber uma marmitinha dela que vem voando de Miami. Porque ela falou que as marmitas deixam as pessoas nas ruas. E o problema das ruas são as pessoas que dão marmita. Dona Terezinha, conta pra gente se é tão bom assim mesmo, se realmente esse atrativo, a marmita, vale mais que uma moradia. Conta pra gente se a marmita vale mais que saúde e se as pessoas na rua trocam qualquer dignidade por uma marmita.
Olá, gente, bom dia, Marcos, bom dia, Paulo, bom dia a todas e a todos. Olha, se me permite, eu posso voltar um tempo, ontem atrás, nos anos 80, que quando Claro. estávamos pensando o metrô, nós estávamos pensando campo-cidade. O homem do campo produzia no campo, vinha para a cidade e a gente negociava aquele produto do campo. Não sei se o Paulo é dessa época, se ele lembra, mas eu já estava aí em São Paulo. Então, o nosso projeto principal não era esse Bom Prato, não era os viadutos, era manter os homens no campo produzindo e o pessoal da cidade comendo coisas frescas. Então, isso para a nossa grande mulher, que diz que também é mulher, infelizmente existe umas dessas do nosso meio, que disse que debaixo do viaduto é o lugar. Muito bom. Ela disse, né? Paciência. Ela disse. Infelizmente, ainda existem mulheres com essa mentalidade. Mas não vamos levar por esse lado de desamor, não. Como eu sempre falo, só o amor constrói. Eu ainda estou naquele tempo, né, da construção do metrô, de sentada lá com os políticos da época, pensando que aquelas barracas que hoje vendem aquelas coisas todas lá debaixo do metrô, que é roupa, coisas. Então, a gente não concluímos o nosso projeto, não concluímos o nosso campo-cidade. Mas ainda vamos fazer. E convido a todas as mulheres, né? Inclusive essa disse que vai fazer muita coisa debaixo do viaduto, e que vem com a gente, que venha construir, e que venha amar por igual. E isso o amor constrói. É isso. Paulo, como que a gente pode lidar com essa situação quando o governo abre mão entende que a problemática é dar alimento, quando ele acha que a solução é ração para pessoas em situação de rua, e esquece da assistência psicológica que essas pessoas que passam, às vezes, por dependência química precisam, ou mesmo que não seja dependência química, estão aí numa condição deplorável, psicológica mesmo, né, de depressão, de falta de ânimo, falta de estímulo. Como que a gente lida com um governo que tem essa percepção do ser humano tão... Eu não sei qual é o adjetivo certo, mas é muito estranho. Olha, Max, aquela fala da esposa do governador, em que ela encontra uma socialite, né? Aliás, ela encontra uma socialite com muitos problemas judiciais, né? As duas mostram a distância que elas têm do povo brasileiro, o desconhecimento que eles têm do povo brasileiro. E mostra também um governo elitista, um governo que não tem uma visão popular. Se ela chamasse para conversar sobre a população de rua, se ela chamasse a dona Tereza, dona Terezinha, se ela chamasse o padre Júlio Lancelotti, se ela chamasse o nosso companheiro que é assessor do Eduardo Suplicy, que é da população, o Anderson, que é da população de rua, se ela chamasse os movimentos de população de rua, os religiosos, ela ia entender que as pessoas que vão para a rua, elas vão para a rua porque elas perdem dois ingredientes da sua vida, constitutivos dos seus direitos. Ela perde o emprego e ela perde a moradia. Ninguém vai para a rua numa situação que não seja essa. Ela está perdendo o emprego, perde a moradia, é despejada, e às vezes vai para a rua toda a família. Toda a família, vai o pai, vai a mãe, vai a criança. Você vê na rua, assim, na calçada, dormindo a família inteira embaixo de papelão. Então, a primeira coisa era entender essa situação. A segunda coisa, endereçar políticas, né? Para o morador de rua,
A política mais correta, na minha opinião, é moradia. É moradia. Eu sou da opinião que você teria que fazer uma distinção, porque tem muitos moradores de rua que não querem ir para albergues, não querem vida coletiva, eles querem uma vida individual. Então, você poderia, nesse momento, ter feito um convênio com hotéis da cidade. Outro dia eu vi um discurso do Padre Júlio em que ele critica os hotéis. Mas eu ainda vou fazer uma live com o Padre Júlio, porque eu acho que o programa foi mal desenhado. Quando eu fui secretário de habitação, tinha 150 viadutos com moradores debaixo do viaduto. E um deles, o viaduto Antártica, pegou fogo. E eu fui lá no viaduto Antártica. E os repórteres me perguntaram: o que você vai fazer com os moradores debaixo do viaduto? Eu falei: vou colocá-los em hotel. Por quê? Porque eu tinha visitado um padre, se não me engano, José Carlos da Lapa, e eu perguntei para o padre: padre, quando os catadores de papel e papelão ganham algum dinheiro, aonde eles ficam? O padre me disse: ficam nesses hotéis aqui populares. E aí eu chamei o sindicato de hotéis, bares e restaurantes e falei: olha, vocês arrumariam vagas para os moradores debaixo do viaduto? Eles falaram sim. Que esses hotéis, eles têm 60% do espaço deles vazio. Agora deve estar mais de 80%. Então eu falava: olha, eu alugo esse espaço por um ano e pago adiantado. E nós pagamos adiantado e pusemos os moradores debaixo dos viadutos em hotéis. E aquilo foi um sucesso. Só para contar uma história, dona Terezinha, só para contar uma história, Max, um ano depois, a Rede Globo quis fazer uma matéria com eles. Ninguém quis aparecer em matéria da Rede Globo, porque eles queriam esquecer o passado. Já estavam todos empregados, todos trabalhando. Um trabalhava em farmácia, outro trabalhava em borracharia, outro trabalhava em padaria. Não é evidente que você também tem que endereçar para os moradores de rua um trabalho de saúde mental, porque tem problema de alcoolismo, tem problema de drogas. Você tem também que endereçar a eles um trabalho de saúde, tem muitos adoecidos. Imagina, nessa pandemia, alguns devem estar com Covid, outros devem estar com tuberculose. Então, o que nós precisamos mostrar para a esposa do governador é que não é o problema de dar comida na rua. Veja, uma das primeiras coisas que o governador fechou nessa crise foi o restaurante popular. Não podia ter fechado o restaurante popular. Os restaurantes populares deviam continuar abertos para essa população. E dessa maneira, falta governos que entendam de gente, que entendam de povo, que conheçam o povo, como a dona Terezinha conhece, como o Padre Júlio conhece, como o Anderson conhece, como o Max Mu conhece, enfim, governos que ouçam o povo e que nessa escuta deem solução para os problemas do povo. Verdade. Esse não era a nossa pauta hoje, mas é um assunto muito importante que foi colocado aí pela primeira-dama, né? Que é uma visão que às vezes o nosso distanciamento social, né? E quando você vê aquela entrevista naquele lugar, na live passada, Paulo, a gente conversou com o Suplicy e saiu uma proposta de pedir para o governador e para o prefeito abrir o Wi-Fi para as pessoas, né? Abrir o Wi-Fi para que as pessoas possam, na periferia, estudar. Muita gente não está indo para a escola porque não tem nem Wi-Fi. Às vezes até tem algum celular, algum computador, mas não tem internet em casa. Então, liberar o Wi-Fi nas comunidades durante a pandemia é muito importante. E alguém que está lá no Palácio dos Bandeirantes, não conhece a população de rua, não conhece o povo, não tem uma compreensão do que é. Para as pessoas que, caso eu esteja desatualizado, dona Tereza e Paulo me corrijam, quando as pessoas em situação de rua, nem todo albergue aceita todo mundo em todas as condições. Os albergues, eles têm critérios para aceitar as pessoas. Não basta você dizer: olha, eu não tenho onde dormir, e entra no albergue. Então tem albergue que não aceita a pessoa alcoolizada, tem albergue que não aceita a pessoa
se ela tiver com alguma doença, porque até por segurança dos outros. Então, várias pessoas não conseguem ficar no albergue. E para algumas pessoas, sair de um albergue, e o albergue às vezes você tem um horário de sair, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã. E às vezes para algumas pessoas, sair de um lugar e ir para lugar nenhum, dá uma tristeza muito grande. Eu tive muitas pessoas assim, em alguns albergues, que eram de dormida. Não eram albergues que você tinha opção de fazer atividade lá dentro. E as pessoas ficavam assim, você não tem dinheiro para o transporte, você não tem para onde ir, então simplesmente 8 horas você tem que sair para a rua e ficar caminhando, andando, e essas pessoas às vezes acabam não voltando para o albergue porque aquilo lá não está dando nem futuro, e é uma tristeza muito grande ver essa situação. E, enfim, a situação de rua, ela é uma situação humanitária. Ter a quantidade de moradores de rua que o Brasil tem, como a dona Terezinha falou, com a quantidade de produção de alimento que a gente produz e desperdiça, é um absurdo, né? É um absurdo. E, dona Terezinha, gente, olha, essa live tem uma coisa muito importante. A gente precisa que todas as pessoas entrem no nosso site, que é o Cinevozes, agora eu até perdi aqui o nosso site, deixa eu ver aqui direitinho, catadoras.cinevozes.com.br, e que vocês possam colaborar com a nossa campanha. Então, daqui a pouquinho, catadoras.cinevozes.com.br, daqui a pouquinho vocês entrem no site, quem estiver assistindo a live, e já colabora. A dona Terezinha vai explicar um pouquinho do trabalho dela. Aproveitando, então, assim, a gente que produz tanto alimento, por que a gente não consegue, dona Terezinha e Paulo, fazer uma distribuição desse alimento humanitária e até daquilo que vai ser ainda desperdiçado, né? Por que isso não consegue atender a população? Respondo eu? Pode ser, dona Terezinha. Tá ótimo. Então, gente, porque voltando, os albergues não é luta do povo. O albergue não é construção nossa. Os albergues não seria para existir. No passado, bem passado, cidades pequenas tinham os albergues, mas pessoas que passavam a noite até a rodoviária e ia viajar para os locais. Depois isso virou moda. Mas essa moda tem que acabar. A gente não quer, não precisa e não queremos albergue. Já que não tem outra solução, faz isso que o Paulo falou, se aluga quarto de hotel, esses hotéis aí, essas casas, e faz qualquer... que não seja albergue, que não seja uma coisa só para dormir, deita, dorme para não dar trabalho na rua à noite, solta durante o dia, não tem onde comer, não tem onde tomar banho, não tem onde beber água. Então isso não é luta do povo, isso não é coisa nossa. Nós não escrevemos isso para lugar nenhum. E outra coisa, viu, por exemplo, tão contra que a gente é os albergues, que nós temos uma casa aberta, né? Que o Paulo conhece, o Max conhece, que é lá na Zona Leste, no Itaim Paulista. Lá é a nossa casa aberta, que a gente comprou lá em 62, exatamente o que eu falei para o povo, para todo mundo, para mim, para todos que ainda estão por aí, que a gente comprou mais água do que terra, né? Porque era um brejo só, mas era nosso. Como tinha que ter alguém para assinar a escritura, esse alguém fui eu, mas não que seja eu a proprietária. Posso ser a proprietária, mas não sou a dona. Dono somos nós. Então, isso que a gente precisa... E lá a gente reunia muita gente. Lá ia muita gente e ainda vai. E essa live, Ação Catadoras, exatamente para a gente continuar mantendo aquela casa. Hoje eu não estou lá, porque lá o bairro já está grande, não tem quase nada para construir. Eu estou aqui em Santana do Parnaíba, hoje, mas daqui a pouco eu vou para lá, que é para nossa casa aberta. E aqui a gente também tem um outro trabalho grande com os catadoras de material reciclável, aqui em Santana. Como a Mara e eu, a gente é itinerante, a gente não para, né? Não tem que parar. As casas ficam por aí, a gente fica andando. Por isso, a gente reforça esse pedido, Ação Catadoras,
para a gente manter a casa, continuar com a casa aberta. E é uma casa aberta que ela não vai poder fechar. Então, e a nossa? E está lá. Precisando, tem as casas no quintal, mas alguém precisa nos ajudar para manter aquela casa que é para esse público que precisa ficar, talvez, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, até construir sua casa própria, sua moradia digna. Como a gente já tem um projeto aí, que o Paulo estava falando, de moradia, que Casa Primeiro, que se chama Casa Primeiro, nosso mais novo projeto aí, que a UAP está dando um suporte mais aumentava, né, que depois dessa epidemia tivemos que parar. Então, se chama Casa Primeiro. Aí, quando eu falo para os meninos Casa Primeiro, mas esse Casa Primeiro já era passado, não estou falando para vocês casar. Estou falando assim, para a gente ter uma casa primeiro, para depois pensar em outras coisas. Não precisa ser proprietário, basta ser dono e cuidar. E basta o governo também olhar para esse lado. Então, o nosso projeto se chama Casa Primeiro, que é para a população, Paulo, em situação de rua. Você sabe, você está acompanhando faz tempo. E a gente precisa pôr em prática esse projeto, desse Casa Primeiro. Paula, com você. Ô Max, 2 coisinhas que eu queria falar. Você perguntou sobre alimentação. O governo Lula tinha um programa chamado PAA, Programa de Aquisição da Agricultura. O que o governo fazia? O governo ia, comprava todos os produtos da agricultura familiar e doava nas periferias de São Paulo para as entidades assistenciais. Então, imagina, a dona Tereza, que é uma santa, ela atende várias pessoas lá. Então, ela ia receber arroz, feijão, alface, tomate, pepino, manga, laranja, limão, tudo da agricultura familiar. Então, veja, nesses tempos de pandemia, tem muita gente que não tem dinheiro para comprar esses produtos. Então, o governo tinha que ativar esse programa, o PAA, porque ele ajuda o agricultor e ele ajuda a combater a fome, garantir segurança alimentar. Veja, era juntar o útil ao agradável. Você imagina, você vai lá, compra dos assentamentos, do agricultor familiar, todos os produtos dele, você garante a ele que ele vai ter uma produção vendida e você distribui nas periferias da cidade produtos frescos para as pessoas comerem e terem segurança alimentar num tempo que a gente está pedindo para as pessoas fiquem em casa. Mas como é que eu vou pedir para a pessoa ficar em casa se não tem comida? Exatamente. Por isso que esse programa era o programa que tinha que ser ativado nesse momento. E a segunda coisa, eu diria o seguinte, eu vi a fala da Bia Dória e vi a fala da dona Terezinha. E eu posso dizer para você, a melhor fala para o Brasil é da dona Terezinha. A fala da dona Terezinha é a fala pé no chão. É a fala da pessoa que conhece gente e que tem amor pelas pessoas, que tem empatia pelas pessoas. A dona Terezinha me representa. Gente, continuando o nosso papo, assim, aproveitando que o Paulo Teixeira, para quem está chegando agora, a dona Terezinha, ela é uma mulher guerreira, é uma mulher que fez muitas ações. Pode falar a idade, dona Terezinha? Pode, por que não? Se eu soubesse, falaria também. Tem um tempo de história que 86 anos, e ela é considerada a primeira catadora do Brasil, a rainha dos catadores, e ela tem um trabalho que ela ampara as pessoas, ela agrega, ela não tem um albergue, ela não tem um projeto assistencial, na verdade é uma família, tanto que ela adotou 45 filhos. E aí, se você entrar no nosso documentário, aí no Colabore, no catadoras.cinevozes.com.br, você vai poder colaborar, e quem colabora com qualquer valor e de qualquer forma
ganha de brinde um documentário que você vai conhecer um pouco mais a história da Dona Terezinha. E também tem uma outra catadora, que é a Mara Sobral, que também tem uma história incrível, que vocês vão poder conhecer. E aí, pensando na questão dos catadores, Paulo, como que tá? A Dona Terezinha até fez uma fala, não sei se você quer perguntar para ele direto, Dona Terezinha, sobre os lixões, os aterros, as usinas. A Dona Terezinha estava super preocupada com essa questão esses dias. Certo. Então, Paulo, agora sim, vamos lembrar de novo, né? Porque a gente fica, é catadora, é mulher, é mãe e anda por aí pelo mundo. E protege também a natureza. Aí eu estava preocupada com a nossa cooperativa, que você também anda bastante, que eu te conheço, né? A nossa cooperativa lá de Brumadinho. O pessoal de Brumadinho que ficaram sem a cooperativa, que teve aquele rompimento da barragem, e que está para se romper-se outras lá em Minas, né? E como é que fica também aquela situação daquele pessoal, né, de Goiás, que foi contaminado, nossos companheiros catadores, quando se fala de catador, aí tudo mexe com a gente, né? Tudo está no sangue. Então, e aí a gente precisava ver, ou retomar, ou ver como é que a gente está fazendo, ou se está fazendo, porque a gente não tem perna para tanto, se está se fazendo alguma coisa para aqueles companheiros, pelo menos que foram contaminados, o de Brumadinho e aquele de Goiás. Teve aqueles vazamentos lá, aquela nuclear lá, alguma coisa parecida, e a gente preocupa muito com as pessoas. Agora, com os resíduos, a gente, quando é catador, a gente mexe com todo e qualquer resíduo. A gente não tem noção do que é contaminado, quem não é contaminado, a gente tenta, e mesmo quem tem, coloca junto com o resíduo qualquer coisa, é pilha, é lâmpada, é remédio. Então, não esquece que pessoas que nem eu, a Mara e muitos outros vão estar vivendo daquele resíduo. Precisa, de fato, uma educação e um conhecimento para que a gente não seja tanto contaminado. Então, Paulo, responde aí, como é que está Brumadinho, como é que está Goiás? Dona Terezinha, em primeiro lugar, eu queria chegar com 80 anos, com a lucidez e com o coração do tamanho do seu. Se eu chegar com 80 anos, com essa força que a senhora tem, eu serei um homem feliz. Então, que lindo ver uma mulher como a senhora, com essa energia, com essa dedicação. E a senhora é um exemplo para nós, Dona Terezinha. Eu te amo. Em segundo lugar, dizer que quando a gente construiu o marco regulatório do resíduo sólido, nós fizemos questão de dizer o catador tem que estar na cadeia produtiva, tem que estar na logística reversa. O catador é parte. Porque quem fez até hoje a reciclagem foi o catador. Aí a gente aprova um novo marco regulatório dos resíduos sólidos, tem que garantir o catador. Em terceiro lugar, em Brumadinho, tem uma obrigação da Vale reparar aquelas populações. Então, nós temos que ver em que estágio está. Eu tenho um amigo que perdeu a esposa dele, perdeu o ex-marido, 2 filhos e um neto lá em Brumadinho, naquela situação de Brumadinho, que é o Wagner e a Helena. Eles perderam 3 filhos. Aquilo foi uma irresponsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce. Irresponsabilidade. E, portanto, eu vou me atualizar, Dona Tereza, para dar essas informações. E aí eu vou convidar a senhora para uma nova live, e aí nessa nova live eu respondo para a senhora, se a senhora aceitar. Que pode ser que a senhora está com sua vida tão cheia, sua agenda tão lotada, que não vai querer fazer uma live comigo, só porque quem conseguiu essa sua agenda foi o Max, mas pode ser que a senhora não tenha mais tempo para fazer a agenda comigo, mas eu já faço um convite aqui no ar para a senhora se comprometer em fazer uma nova live comigo, e eu vou responder esse tema de Brumadinho, que eu vou me adentrar, eu vou me informar. Certo. Então, pessoal, quem está na live, eu queria fazer um pedido.
Quem puder agora colaborar com a nossa campanha, com a nossa ação Catadoras, entra nesse site https://catadoras.cinevozes.com.br. Paulo, você já colaborou com a nossa campanha, Paulo? Não, mas eu vou colaborar hoje durante o dia, porque eu não sabia como colaborar. Catadoras.cinevozes.com.br. Tá aqui, o endereço está aqui. A Neidia Albuquerque está perguntando, né? É catadoras.cinevozes.com.br. Eu vou pedir para todo mundo entrar. Se você der um Google, catadoras.cinevozes, já vai para lá, né? Ação Catadoras, você vai achar. Mas tem aí o site certinho. Vou pedir aí para o Emílio, do Jornalistas Livres, ver se tem como colocar aí nas páginas. Para a Marília também colocando aí nas páginas o link do site, para que agora, nesse momento, a gente possa conhecer o site e a gente possa fazer essa doação para as catadoras. Essa doação, o nosso projeto, ele consiste, viu, Paulo, em que a gente possa fazer o seguinte: as pessoas colaboram, recebem de volta vão receber de brinde um documentário, que é para conhecer um pouco mais a causa que elas estão colaborando. E essas lives são para, quando começar, ainda está chegando as primeiras doações, para quando chegar as doações, a dona Terezinha Amara também prestar contas, de uma forma direta, transparente para as pessoas. Então elas vão poder dizer o que elas estão fazendo com a receita que elas estão recebendo. E a gente vai se informando de uma coisa que é muito importante para o planeta: como separar o nosso material reciclado. Né? Primeiro, a gente aprende que não existe lixo, né, dona Terezinha? Não. Né? Nada é lixo. Oi, Max, eu vou pedir licença para sair, que eu tenho um encontro agora, tá bom? Ok. Vamos só encaminhar um encerramento? Pode ser 5 minutos, Paulo? Pra gente só fazer o fechamento com a dona Terezinha? 5 minutinhos. Dona Terezinha, então, não existe lixo, né, dona Terezinha? Não existe lixo, tudo é reciclável. E, Paulo, já que você está saindo, boa sorte no seu encontro. E também diz para o Max que eu sou fiel, viu? A vocês dois, que o Max demorou quase 10 anos para me convencer em estar gravando alguma coisa da minha vida e contando a história. Já que cheguei, agora não sai mais. E boa sorte para a gente. Obrigado, dona Terezinha. Obrigado, Max. E obrigado a todos os telespectadores, os internautas que entraram aqui na live. Eu estou vendo a Fabiana Zamora, e ela é uma aliada do movimento de catadoras e catadores. Ela está aqui também. E ela está vendo aí o site catadores.cinevozes.com.br. Vamos divulgar também essa campanha aí, você. Então, Max, eu sei que vocês vão continuar, eu peço licença, agradeço muito, convido a dona Terezinha para uma nova live, que eu vou marcar um dia aí com ela. Muito obrigado, Max, um abraço apertado em vocês. Paulo, dona Terezinha, um abraço apertado para quebrar seus ossos. Obrigado, Paulo, vamos lá. Aí. Obrigado, Paulo Teixeira, um companheiro de luta que saiu também com mais uma demanda, e a gente vai seguir aqui só mais um pouquinho, eu e a dona Terezinha. Dona Terezinha, conta pra gente um pouco, né, como que as pessoas deveriam tratar esse material, porque quando a gente faz aqui, separa banana, maçã, latinha, cigarro, um monte de coisa, como que as pessoas deveriam separar esse material para que aquela pessoa que está lá na ponta, que vai pegar esse material e vai dar um outro destino para ele e fazer disso uma renda, não fosse tão vulnerável a se contaminar ou se machucar ou ter outros riscos? Então, esse material, por exemplo, para conhecer bem, a gente precisa fazer um trabalho bem feito, mas tendo um trabalho bem feito, nós já estamos fazendo. É só a dona de casa colocar uma tabelinha lá e entender o resíduo. Existe o resíduo orgânico, né? Coloca separadinho lá o resíduo orgânico e coloca no outro lado o reciclável.
Mas será que todo mundo sabe o que é orgânico? Será que todo mundo sabe o que é reciclável? Porque o orgânico, se separado, bem separadinho, uma cidade responsável, vai para a composteira, vai fazer compostagem, vai para a horta, vai para jardins. E o reciclável vai para a gente, para as cooperativas. Mas isso tem que começar dentro de casa. Né? Aí o catador, a catadora ou a cooperativa passa e faz a retirada do resíduo. E o orgânico deixa sempre para o caminhão da coleta. Se o caminhão normal passar e o outro caminhão vai estar levando só o reciclável. Ou o catador avulso, para não misturar tudo. Então, esse é o recado que eu quero dar para toda dona de casa, observar bem a sua rua, o seu espaço. Se tem algum catador, alguém que pega resíduo, separa para ele o resíduo reciclável, que é latinha, que é papelão, que é papel, que é plástico, separa. E dê para o catador que passe na sua rua, na sua calçada. Ou então, faça entender na cooperativa, na prefeitura, onde está a cooperativa. E faça com que o município, o dono lá, o prefeito, implanta a coleta seletiva na sua cidade, se não tiver. E que nada é lixo. E nessa época de pandemia, é muito importante lembrar que tudo que for hospitalar, tudo que é de cuidado médico, você colocar num saquinho à parte, né? Para as pessoas não... Então não adianta você ficar usando a máscara, se você contamina e joga junto com o material reciclável, você contamina todo o material reciclável. Então, durante a pandemia, principalmente, acho que sempre, tudo que for questão de saúde, hospitalar, é importante estar num lugarzinho separado, né? Talvez até com uma etiquetinha. Isso a gente precisa criar um protocolo também, né, dona Terezinha? Precisa, mas isso aí já não deveria nem estar pensando em fazer agora. Esse lixo hospitalar já era para ter feito quando nos implantamos a saúde da família. Por isso que eu nem tanto me preocupo agora, porque já deveria estar implantado. Isso tem que ser colocado no posto de saúde. Essa cartolina com cartazinho, já coloca lá no posto, na unidade de saúde. Tudo que for de saúde, devolve lá para o posto de saúde. Então, eu já nem falo que esse material hospitalar tem que ir para dentro da residência, e nem por lixo comum. Ele tem que ser devolvido nos postos de saúde. Eles têm que fazer essa consciência. Já ganham para isso, viu? Assim, esses postinhos aí, o médico da família, agora voltando na saúde, esse médico da família não é de graça, para quem não sabe, quando fechou os manicômios. O dinheiro dos manicômios foi para os médicos da família e para educar a comunidade. Então, isso não seria a minha preocupação, nossa, do catador. Sim, o pessoal da saúde. E o pessoal da saúde tem que orientar, porque o pessoal não vai lá no mercado comprar um comprimido, não vai comprar uma máscara cirúrgica. Vem da saúde. A saúde que receba de volta todo o seu material da saúde. Que não deveria nem estar indo nem para o reciclável, nem para um, nem para outro. Isso aí já é uma situação mais séria. Dona Terezinha, vou agradecer aqui o Fábio Carvalho, que já fez a contribuição no site. Aproveitando as outras pessoas, a gente já está indo para o encerramento. Obrigado, vamos dar um obrigado para ele, Dona Terezinha. Obrigado, gente. E vamos aumentar essa rede, vamos crescer essa situação. A Fabiana, que beijo, Fabiana, Márcio Alves aqui, um monte de gente bacana aqui, a Ana Cláudia. Obrigado, Ana Cláudia está aqui, ela já divulgou bastante a nossa live hoje. Quem puder também divulgar o nosso site para os amigos, quem assistiu o documentário, fazer comentários sobre ele, divulgar. Quem puder aumentar a nossa campanha é muito importante, né? A decisão de apoiar essas ações é porque elas são ações que espalham mais boas ações. Então, quando a gente, num futuro próximo, for trabalhar mais essas histórias, é aquela ação que o bem faz o bem, vai virando em um monte de gente. A gente, quando colabora com essas duas causas, essas duas mulheres, essas duas luzes, a gente realmente está iluminando muitas outras. Então, obrigado a todo mundo que está apoiando. E, Dona Terezinha, para a gente encerrar, conta pra gente como que a senhora chegou em São Paulo?
Como que eu cheguei em São Paulo? Como que eu... Bom, Max, não posso deixar esse poder fazer igual o Paulo. Vamos deixar para a próxima live? Vamos deixar para a próxima? Ou para o documentário, então? Vamos ter outra. No documentário ela conta um pouquinho quando ela chegou em São Paulo, mas é uma mulher incrível. As histórias da Dona Terezinha são inacreditáveis. Quero agradecer aqui ao Jornal Empoderado, que está replicando aqui a nossa live, aos Jornalistas Livres, ao Emílio, a Marília, a Alessandra Corman, a Thaís, do gabinete do Paulo Teixeira, a Alice, o Eduardo, o Alberto, toda essa galera. Uma live aqui, aparece 2, 3 pessoas, pessoal, mas tem uma produção aqui por trás, um monte de gente aqui trabalhando para a gente conseguir fazer essa live e acessar todos vocês e passar essas informações. Quem tiver dúvidas de como separar o material reciclado, sobre de como é o processo do lixo, como sai o material, o resíduo sólido da sua casa, para onde ele vai, como acontece, vai mandando também e-mail para a gente, entra lá no site, pega o nosso e-mail, vai fazendo pergunta, vem nas lives, pergunta que a Mara e a Dona Terezinha vão dar todas as respostas, tá bom? Eu quero agradecer todo mundo, desejar um bom almoço para a Dona Terezinha, quero desejar um bom almoço para todas as pessoas que nos acompanharam aqui na live, agradecer a presença do Paulo, muito obrigado. Dona Terezinha, quer se despedir do pessoal? Quero sim. Olha, pessoal, meninas da minha idade, somos de risco, viu? Não precisamos ficar fechada, mas também não podemos nos expor, em respeito aos médicos. Vamos ficar, né, mais ou menos isolados, mas na telinha aqui a gente vai conversando. E tenhamos um bom dia, se sair, use a máscara, se ficar em casa, fique bem. Até a próxima live. Se ficar, fique bem. É um prazer estar todo mundo aqui junto. Agradeço, estou super feliz por vocês terem compartilhado, estarem presentes aqui. E essa live vai ficar aberta lá no canal Cinevozes do YouTube. Tá bom? Gente, tchau, muito obrigado. Até a próxima live. Semana que vem é com Fundo Baobá, que a gente vai estar falando. A Mara Sobral e o Fundo Baobá, que é um fundo de investimento para a igualdade e equidade racial. Obrigado, beijo, bom domingo, bom almoço e até mais.